Nesta videoaula, eu irei trazer para vocês um assunto muito recorrente, na qual muitas pessoas têm dificuldade, e de maneira simples e objetiva, explicar para vocês equações do primeiro grau. Muitos se perguntam, por que letra, né? Em operações matemáticas. E nós vamos ver com facilidade nessa videoaula, né, como resolver situações, problemas que envolvem incógnita, que são as letras. Equação do primeiro grau. As equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecido e desconhecido, representados sob a forma. Então, toda vez que aparecer uma expressão com essa característica, ax mais b igual a zero, nós temos o quê? Uma equação do primeiro grau. Por que uma equação? Porque a gente tem valor numérico e tem valor desconhecido. Quando a gente fala de valor numérico, é porque a gente já tem valor conhecido. Aqui seria, vou colocar, por exemplo, uma equação aqui, já com a expressão, né, obedecendo essa forma genérica. Eu poderia dizer que 2x mais 10 é igual a zero. Então, eu tenho uma equação do primeiro grau, porque o expoente é 1, não precisa aparecer. Tem o coeficiente A, que é o 2, e o coeficiente B, que é o termo independente, né, que é o 10. Independente porque não tem nenhuma incógnita junto com ele. E esse valor de x ele é desconhecido. Então, toda vez que eu tiver uma expressão onde tem um valor desconhecido com sinal de igualdade, isso é chamado a equação. Quando observar o expoente dele, não aparecer, então é o número 1. Então, eu posso dizer que é uma equação do primeiro grau, onde A e B são números reais, sendo que o valor é diferente de zero. O A tem que ser diferente de zero. E x representa um valor desconhecido, que é o que a gente vai procurar. O valor desconhecido é chamado de incógnita. Então, esse valor desconhecido, quando falar assim incógnita, significa dizer o quê? É o valor desconhecido da expressão algébrica, que significa termo a determinar. As equações do primeiro grau podem apresentar uma ou mais incógnitas. As incógnitas são expressas por uma letra qualquer, sendo que as mais utilizadas são o x, o y, o z, nas quais do primeiro grau, o expoente das incógnitas é sempre igual a 1. Então, muita gente pergunta assim, por que na maioria das expressões algébricas aparece o x? Porque é a letra mais usada, o x, ou o y, ou o z. Mas nada impede que você possa usar outras letras, né? Só que o resultado será o mesmo. Não é questão de mudar a letra que vai mudar o resultado. A letra quer dizer o quê? Incógnita. E incógnita o que significa? Valor desconhecido. Então, nós temos aqui as igualdades. Ó. Já dizemos, só é equação se tiver uma igualdade. Então, 2x é igual a 4. 9x mais 3y é igual a 2. 5 é igual a 20a mais b. São um exemplo de equação do primeiro grau. Já as equações 3x ao quadrado mais 5x menos 3 igual a 0, x ao cubo mais 5y igual a 9, não são desse tipo. Por quê? O que você vai olhar? Quando não aparecer expoente, significa que o expoente é 1. Quando aparece, por exemplo, apareceu o 2, já não é a equação do primeiro grau, é do segundo grau. Apareceu o 3 nessa aqui, já não é a equação do primeiro grau, é do terceiro grau. Então, do primeiro grau é aquela equação que não aparece o expoente, né?
o expoente fica imaginário, que é o número 1. O lado esquerdo de uma igualdade é chamado primeiro membro da equação e o lado direito é chamado segundo membro. Isso é muito importante você salientar. Antes da igualdade, primeiro membro, depois da igualdade, segundo membro. Agora, como que resolve uma equação do primeiro grau? O objetivo de resolver uma equação do primeiro grau é descobrir o valor desconhecido, ou seja, encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Então, vamos aprender aqui. Para isso, nós deve ser isolar os elementos desconhecidos em um dos lados do sinal de igualdade e os valores constantes do outro lado. Contudo, é importante observar que a mudança de posição desses elementos deve ser feita de forma que a igualdade continue sendo verdadeira. Quando um termo de equação mudar de lado do sinal de igualdade, devemos inverter a operação. Assim, se estiver multiplicando, ele passará dividindo. Se estiver somando, ele passará subtraindo. Tá, antes de a gente começar a resolver, vamos relembrar o que a teoria nos diz. Primeiro, você tem que isolar a incógnita, a letra que aparecer na igualdade, em um membro. Pode ser no primeiro membro ou no segundo membro. Segundo, quando você passar a trocar de membro, você deverá trocar a operação, que é assim, se ela estiver multiplicando, ela passa dividindo. Se ela estiver somando, ela vai passar subtraindo e vice-versa. Então, nós temos que observar essas mudanças, né? Outra coisa que devemos observar, se você acrescentar um número de um lado, você tem que acrescentar o mesmo número do outro lado, né? Para que essa igualdade continue verdadeira. Vamos a um exemplo aqui, resolver para vocês entenderem melhor. Qual é o valor da incógnita x que se torna a igualdade 8x menos 3 igual a 5 verdadeira? Então, por exemplo, nós temos uma equação, porque tem uma igualdade. Nós temos aqui todos os elementos antes da igualdade, que é chamado primeiro membro, e tem os elementos depois da igualdade, que é chamado segundo membro. Quando aparece uma letra, nós temos o quê? A incógnita, né? E os números que aparecem é chamado de constante. Vamos resolver. O que nós vamos para a solução? Para resolver a equação, nós devemos isolar o x, né? Nós temos ali a incógnita x, e para isso nós vamos primeiro passar o 3 para o outro lado do sinal de igualdade. Como ele está subtraindo, ele vai passar somando. Bom, eu vou isolar o x antes da igualdade, isolar quer dizer deixar ele sozinho. O valor da constante aqui é menos 3, ele vai passar para o segundo membro. Como ele vai trocar de membro, ele tem que trocar de sinal. Então, nós temos aqui, 8x menos 3 é igual a 5. Como que ele vai ficar? Vai ficar, 8x é igual a 5, o menos 3 que estava no primeiro membro, antes da igualdade, passa para o segundo membro com o sinal de mais 3. O que aconteceu? Eu isolei a incógnita no primeiro membro, ficou sozinha, e peguei a constante que estava no primeiro membro, passei para o segundo membro. Ele estava subtraindo, passou somando. Quando eu faço essa soma, né? 8x é igual a 5 mais 3, 8. Agora, para terminar, o que eu tenho que fazer? O 8, quando eu tenho sim 8x, qual a expressão, né? Significa isso aqui? Significa 8 vezes x. Ele está multiplicando. Então, ele vai passar fazendo o quê? Ele vai passar dividindo. Porque eu estou procurando o valor de x. Então, 8 dividido por 8. Que é igual a quem? Igual a 1. Opa, achei o valor 1. Como que eu vou saber que essa sentença é verdadeira? Eu vou pegar esse 1 agora e jogar lá no lugar do x. 8 vezes 1, 8. Menos 3, 5. Então, essa sentença só é verdadeira quando o valor de x for igual a 1. Outra regra básica para o desenvolvimento das equações do primeiro grau determina o seguinte: se a partir da variável ou a incógnita da equação for negativa, devemos multiplicar todos os membros da equação por menos 1. Por exemplo, nós temos uma situação aqui que
Todo é negativo, ó. Menos 9x igual a menos 9, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar um dispositivo para fazer com que a incógnita fique positivo. Então, quem é esse dispositivo? É multiplicar por menos 1, né? Vou multiplicar quem por menos 1? Tudo. Se aparecer o negativo só na constante, aí não tem problema. Aí não precisa multiplicar. Agora, se aparecer na variável negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1. Aqui, no caso, como os dois apareceram negativo, vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, ela passa a ser positiva, por causa do jogo de sinal. Menos com menos, mais. 9x vezes 1 dá 9x. Menos com menos, mais. 90 vezes 1 dá 90. Precisa colocar o sinal de positivo? Não precisa, porque quando não tem sinal, a expressão é positiva. Então, o 9 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. 90 dividido por 9 é igual a 10, né? Então, se eu pegar aqui, ó, menos 9 e multiplicar por 10, dá menos 90. Então, isso tornou a expressão verdadeira. Para fixar melhor essa situação de equação do primeiro grau, onde as pessoas têm muita dificuldade, vamos analisar uma situação, um problema que envolve, né, valor desconhecido, que é incógnita, e aí nós podemos, né, organizar essa situação, problema, numa equação e resolver e obter o resultado. Nós temos aqui, Ana nasceu 8 anos depois de sua irmã Natália. Em determinado momento da vida, Natália possuía o triplo da idade de Ana. Calcula a idade das duas neste momento. Então, nós temos uma situação aqui que ele não fala nem a idade de uma nem a idade de outra. Fala apenas que uma nasceu 8 anos depois da outra. Então, Ana nasceu 8 anos depois que Natália tinha nascido. Como que a gente vai determinar a idade dessas duas pessoas? Utilizando a equação do primeiro grau, né? Então, para resolver esse tipo de problema, utiliza-se uma incógnita para estabelecer a relação de igualdade. A palavra incógnita significa o quê? Valor desconhecido. Então, a gente vai utilizar valor desconhecido, né, para achar, no caso. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Assim, denominamos a idade de Ana como o elemento X, né? E Natália tem 8 anos a mais que Ana. Então, sua idade vai ficar o quê? X mais 8, né? Então, observando aqui, ó, Ana nasceu 8 anos depois de Natália, né? Então, uma vai ter o valor X, que é Ana, né? O valor, a idade dela é o valor X, que eu não sei. E o valor de Natália vai ser o quê? X mais 8, né? Porque uma nasceu 8 anos depois da outra. Então, se uma tem X, a outra tem X mais 8. Por conseguinte, a idade de Ana vezes 3 é igual à idade de Natália, que ele diz aqui, ó. Em determinado momento da vida, a Natália possui o triplo da idade de Ana. Então, o que eu vou fazer? A idade de Natália vai ficar assim, ó. 3 vezes X, que é o triplo, né? Da idade de Ana, vai ser igual X mais 8, né? Que é 8 anos após. Então, eu vou resolver essa equação. Resolvendo essa equação, o que a gente vai observar aqui, né? Eu tenho 3x igual x mais 8. E aí, eu resolvendo isso aqui, como tem um x no segundo membro, eu vou deslocar ele para o primeiro membro. Deslocando, ele não tem sinal. Quando não tem sinal é positivo, ele vai para o primeiro membro negativo. A constante permanece depois da igualdade. 3x tira 1x, fica 2x, igual a 8. O 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Quando eu divido 8 por 2, dá quanto? Dá 4. O que significa isso aqui? Como ele diz, né, que a idade de Ana é x e a idade de Natália é x mais 8, o que eu posso afirmar?
posso afirmar que, como X é a idade de Ana, então naquele momento ela tem 4 anos, que é o valor de X que eu achei. Enquanto isso, a Natália, ela tem o quê? Ela tem 4 com mais 8, porque uma nasceu 8 anos depois, que vai dar 12 anos, que é o triplo da idade de Ana, 8 anos a mais. Então, olha aqui, se eu tenho 4 anos aqui e eu tenho 12 anos aqui, significa dizer o quê? Significa dizer que 12 é o triplo de 4. Então, nós conseguimos achar a idade tanto de Ana quanto Natália pelo desenvolvimento da equação do primeiro grau. Inscreva-se no meu canal. A busca do conhecimento é a certeza de um futuro com sucesso. Tchau, tchau, um forte abraço e até o próximo vídeo.